tá? E também a gente vai disponibilizar a apresentação lá no Checkmates no final de tudo. É, usem a parte de perguntas e respostas ali para questionar, se tiverem algumas dúvidas. A gente, no final da apresentação, a gente vai responder todas as dúvidas aí, né? E no final, também a gente vai fazer uma demonstração aí com o Sour, né? Começando, a gente vai falar aqui do XPR, nossa plataforma de prevenção, estendida de prevenção e resposta a incidentes, tá? Me apresentando, eu sou o Hélio Leite, sou Security Engineer aqui na Checkpoint. Temos aqui também com o Henrique Sauer, também Security Engineer na Checkpoint, atuando aqui na região de São Paulo, tá? Bom dia, pessoal. A agenda de hoje, basicamente, a gente vai falar das tecnologias relacionadas à resposta a incidentes. Vamos dar um overview do cenário global, como é que está o crescimento desses ataques, desses desafios que a gente tem hoje no mercado como um todo. Apresentar qual que é o intuito da nossa ferramenta de XPR, vocês vão entender o que é essa sigla, né? E no final a gente vai concluir com uma demo para todo mundo entender o que a plataforma faz e o que ela consegue integrar e entregar para todos os seus clientes, né? Então hoje basicamente a gente no mercado de segurança criou meio que um monstro, né? A gente precisa de várias ferramentas para monitorar nosso ambiente e fazer uma análise de detecção do que está ocorrendo e também conseguir de alguma maneira prevenir isso. Então a gente tem utilizado tecnologias como User Behavior Analytics de Weba, CIEM correlacionando esses logs, a parte de resposta, o próprio SOAR, a própria parte de resposta a incidentes, a gente tem correlacionado vários logs de diversos vendors, diversos fabricantes para conseguir entregar uma resposta mais eficaz ao incidente em si, a resposta ao incidente em si, né? Então, a partir do momento que a gente criou esses diversos números de soluções, a gente começou a ter o quê? Problemas de gerenciamento, né? Então, aqui a gente está falando de algumas delas, né? Então, a gente está falando da própria parte de IDR, EDR, XDR, NDR, a gente está falando de várias soluções que geram o quê? Uma, uma alta fonte de informações e a gente não tem hoje é, analistas, consultores que têm a facilidade de utilizar essas ferramentas e gera o quê? Uma grande demanda em cima dos seus times de segurança. Então, o que que acontece? Nossos times de segurança hoje estão totalmente sobrecarregados. Eu tenho diversos incidentes ao redor do mundo, na própria empresa, e a gente tem que correlacionar dados de um endpoint, dados de um AD, dados de e-mail, dados do mobile do usuário, dados de rede, ataques externos. Como eu relaciono isso de uma maneira fácil, inteligível e consigo entregar uma resposta rápida a incidentes, né? Na chamada, quando a gente fez a chamada que a gente fez para vocês desse webinar, era falando quanto tempo que a gente demora a responder incidente, descobrir que tem um, um, um malware ali instalado, quanto tempo que a gente demora para conseguir remediar isso, né? Então, por causa desse monte de ferramentas que a gente acabou gerando com o passar do tempo e esse alto índice de incidentes que estão sendo gerados, os nossos times não estão conseguindo dar vazão, né? Então, o que acontece? A gente tem aí hoje, basicamente, um incremento de 40% dos ataques semanalmente ao redor do mundo, né? Isso aqui é a fonte da nossa threat intelligence aqui da Checkpoint. É. Hoje também a gente tem 32% de crescimento de ataques em ransomware. Vocês devem ter visto aí recentemente, essa semana, um grande vendor, um grande parceiro aí brasileiro que foi atacado, que está sofrendo esse ataque recente, né? Então, e esse ataque recente não é só aqui no Brasil, então a gente está falando de escala nacional mesmo, de nações atacando entre si. Vocês têm visto diversos ataques aí ao redor do mundo e o pessoal usando cyberespionagem. Então, esses ataques estão se tornando cada vez mais complexos e eu tenho cada vez mais telemetria para tentar correlacionar e identificar esses ataques para preveni-los, né? Eu deixo essa imagem aqui no começo, que é bem para vocês entenderem, né? Então, assim, pensem nessa imagem que no final eu vou chegar numa correlação com a nossa ferramenta de XDR, né? Então, o que que você está vendo aqui nesse exato momento, né? Quando a gente fala dessas ferramentas de correlação de dados, a gente começa vindo um pouco mais para trás. Eu tinha falado de CIEM, SOAR,
Então a gente começa aqui, por exemplo, parte de EDR. Então a gente começa a parte de telemetria de EDR. Então a gente geralmente tem uma ferramenta de EDR. E por que que eu estou quebrando aqui? No final, com a demonstração do Sour, vocês vão poder entender que eu consigo correlacionar todas essas fontes de dados de uma maneira bem simples e inteligível para fazer a resolução de incidentes. Então, hoje a gente precisa de uma ferramenta de EDR para ver o que está acontecendo nos endpoints ali, no antivírus, toda a telemetria, ver o que está vazando de informação, comunicação com o Command and Control, fazer a investigação e a resposta a incidentes. Então, uma ferramenta inicial a gente fala de EDR, né? Quando a gente fala da parte de redes, a gente fala de quê? De NDR, ou seja, a gente está falando ali da nossa inspeção na camada de rede, ali falando de firewall, roteadores e switches. Então a gente usa toda a análise de tráfego dessa parte de redes de uma maneira que possa te prover o quê? Toda a visibilidade da comunicação, seja norte-sul ou leste-oeste. Então, assim, uma ferramenta de NDR permite isso, analisar a parte de rede. Então, só que a gente já falou de duas ferramentas, Endpoint e NDR, provavelmente dois vendors totalmente diferentes, né? Além disso, eu preciso ter isso aqui armazenado em algum lugar. Eu uso o quê? Eu uso o CIEM, que na verdade é nada mais, nada menos que o SIEM, que é o Security Information Management, e o SEM, que é o Security Event Management. Então, juntou todas essas duas soluções para juntar parte tanto de logs de eventos quanto de gerenciamento, e você consegue criar regras e analisar toda aquela informação que veio do EDR e do NDR, por exemplo. Tá? Então, são ferramentas que provavelmente grandes corporações utilizam para fazer essa resposta a incidentes, né? E aí, não adianta só ter os dados, né? Eu preciso do quê? De um SOAR. Eu preciso de uma ferramenta, alguma maneira de orquestrar e automatizar essa resposta. Então, o SOAR vem para isso, para fazer o quê? Pegar toda a informação que eu coletei ali, por exemplo, do NDR e do EDR, que eu joguei dentro de um CIEM, que eu criei regras de correlacionamento com a minha inteligência, né? E agora eu preciso automatizar essa resposta a incidentes assim que essa trigger foi ativada, tá? Qual que é o desafio disso daí? Eu tenho várias fontes de dados, eu tenho a inteligência EOL, a inteligência do Sour para fazer essa correlação, e eu tenho que fazer toda a gestão em cima disso. Ou seja, eu tenho muitos fragmentos para juntar, né? Aqui a gente usa essa analogia aqui, por exemplo, dos seis cegos, né? Cada Leo, cego pega. Opa, deixa eu te cortar um pouco aí. pode falar. Você tá travando um pouco aí, né? Então tá cortando a tua voz. Consegue desligar a tua câmera para ver se melhora? Sim. Alô, estão me ouvindo melhor? É, vamos ver. Só tira O o teu pessoal, o login aí da pessoal vai frente falar. agora. Desliga a câmera mesmo, corta o vídeo aí. A gente vai dando um toque aqui. O pessoal começou a aqui para mim falando que tava cortando e eu tava sentindo, mas eu achei que era ao meu lado. Mas é Não, perfeito, a vida perfeito. agora. Te É, a cortei aí, Não, fica mas tranquilo. a A gente. gente usa, voltando aqui, essa parte de fragmento de dados que a gente tem que correlacionar. Deixa eu fechar também aqui um minuto. Agora vai dar uma melhorada. Então, quando a gente fala desse múltiplas fontes de dados, né, a gente tem essa dificuldade de correlacionar tudo, né? Então a gente usa essa analogia aqui dos seis cegos, né? Cada um está segurando em um pedaço de um elefante e cada um tem uma visibilidade e um sentimento diferente. Por exemplo, o cego está segurando na tromba, ele acha que parece uma cobra, um elefante. O cara que está segurando a barriga do elefante acha que parece uma parede, né? O que está segurando o rabo diz que parece uma corda, o que segura a orelha diz que parece um leque. Então, eles só estão vendo partes do elefante, por exemplo. Então, esse desafio de correlacionar tudo e dar uma visão do que é realmente, por exemplo, esse caso aqui é o elefante. Então, isso é a dificuldade e o desafio que a gente tem hoje de usar dessas diversas ferramentas, né? Então, seguindo agora para um exemplo num banco europeu, né, que a gente tem um cliente nosso. Então, cada ferramenta que a gente estava comentando, EDR, CIEM, NDR, gera um alerta para a gente. Então, cara,
no caso desse banco europeu, o antivírus no endpoint foi desativado. Um processo assinado pela Microsoft é iniciado no endpoint. Esse processo da Microsoft, que era o Teams, muda uma chave de registro, né? Tráfego de rede para domínios desconhecidos começa a aparecer. O endpoint se comunica com domínios desconhecidos também. O mesmo usuário aparece logado em 3 dispositivos diferentes. Então, qual que é o objetivo no final da ferramenta de XDR, XPR que a gente fala? É correlacionar tudo isso aqui e dizer o que realmente está acontecendo no ambiente, como aquele malware ou aquele ataque se iniciou, como ele se propagou, quais foram os ambientes afetados e como eu posso resolver isso de uma maneira simples e rápida, tá? Então, o que que é o XDR, XPR aí na visão do Gartner? É uma ferramenta para detecção e resposta a incidentes, né, que integra múltiplos produtos, múltiplos vendors de forma nativa, né? Então, assim, a gente está falando de ter uma visão única e abrangente de todas as soluções de segurança, seja de nuvem, seja de rede, seja de e-mail, seja de mobile, né? E prover o quê? Uma investigação e resposta rápida. Esse é o XDR, Extended Detection Response. No caso da Checkpoint, a gente fala muito em prevenção, né? A gente não aborda somente a detecção, e sim a prevenção. Por isso que a gente chama nossas ferramentas de XPR, Extended Prevention and Response. O foco da Checkpoint é prevenir os ataques antes que eles aconteçam, né? Então, aqui mais um caso de uso, por exemplo, né, dessa empresa Raspberry Robin. Teve um incidente de malware que houve um comprometimento do endpoint, né? E aí o que que a gente fala? Vai começar a falar de outra parte da Checkpoint, que é a prevenção de maneira abrangente, que a gente fala comprehensive. Nós temos os 3 Cs falando de foco em prevenção a incidentes, que eu vou abordar um pouco aqui. Então, o que que a nossa ferramenta de XPR fez? Ela correlacionou todos os eventos dos produtos, né? Identificou esse incidente. O que que ela fez de maneira automática? Isolou esse endpoint, já bloqueou todos os IPs maliciosos nos produtos Checkpoint automaticamente, né? Isso aqui foi um incidente que aconteceu num país aqui do Latinoamérica, nessa empresa, tá? Então, essa é a ideia de prover uma prevenção de maneira rápida, com um grande detalhe usando inteligência artificial. Então, toda aquela inteligência que a gente estava falando de criar regras no CIEM e tudo mais, a gente está falando aqui de inteligência artificial. A gente está falando da nossa thread cloud checkpoint, trabalhando, provendo inteligência para prevenção a incidentes, tá? Então, daquele cliente que comentou, né, que eu estava comentando anteriormente, essa é o feedback dele, o case de sucesso dele, ele dizendo que foi identificado o malware através do quê? De uma conexão USB, que depois o endpoint teve a senha dele alterada, e aí a nossa ferramenta de detecção e resposta a incidentes já deu o que ocorreu e qual que era a solução que deveria seguir para resolver todo aquele incidente, né? Como que a nossa ferramenta trabalha? Eu dei um overview ali atrás, um pouco falando de inteligência artificial, né? Mas a gente trabalha com os 3 Cs aí, falando em inglês, né? Para melhor segurança. Comprehensive Threat Prevention, a gente está falando ali de uma prevenção de ameaças de maneira abrangente, né? E abordando o que? Toda a infraestrutura de segurança e redes, né? Então, foi o que eu falei. Mais uma vez, a gente falou de redes, e-mail, toda a infraestrutura como um todo. A correlação inteligente, então a gente está falando aqui de correlação desses eventos utilizando inteligência artificial, né? Então, tanto dos produtos checkpoints quanto produtos de terceiros, isso que é o mais importante aí, como eu falei, vocês têm diversas ferramentas, como você tem uma visão única dessas diversas ferramentas, né? E, além disso, prover uma análise consolidada para melhorar o quê? A visibilidade a partir de uma fonte única ali. Então, conforme você tem uma visibilidade mais simples, você consegue melhorar a sua postura de segurança dentro da sua empresa, tá? Dando um overview da parte de prevenção de maneira abrangente que a gente tem dentro da infraestrutura de segurança. Num portal único, eu consigo ver todos os meus produtos que estão sendo integrados, seja rede, cloud, e-mail, outros vendors, o status das prevenções que estão acontecendo ali, seja de maneira automática, maneira manual, as que estão em progresso, né? Então, eu tenho um panorama de todos os meus incidentes, o que está ocorrendo ali, e de uma maneira simples. Além disso, eu tenho feeds personalizados que são providos pela própria Checkpoint Research, então
ataques ao redor do mundo que a gente comentou nos primeiros slides, sendo mostrado aqui, está sendo uma campanha agora na China, aqui no Brasil, aqui direcionado ao setor financeiro. Esses feeds diretamente da Checkpoint Research para te deixar de maneira mais atual, além dos incidentes aqui sendo mapeados como novos e assim sucessivamente, tá? Nesse caso, o Sauer vai entrar com a console para ficar mais bonito para vocês enxergarem, tá? Entendendo ainda com a ideia dos 3 Cs que eu falei, dessa detecção de ameaças e prevenção de ameaça de maneira abrangente, a gente não só fala da linha Checkpoint, a gente fala também de integrado com outros vendors, né? Sejam concorrentes ou não. A gente falando de FortiGate, Palo Alto, CrowdStrike, Trendmicro, pegando essa fonte de dados deles, consolidando e dando essa visão como um todo, tá? E fazendo o quê? Voltando para aquela parte voltada à inteligência artificial. Então, toda essa correlação de eventos, seja de produtos checkpoint ou não, utilizando a nossa Thread Cloud, tá? E o nosso centro de pesquisas também, né? Correlacionar tudo isso daí e prover o quê? Uma análise de maneira inteligente, utilizando inteligência artificial, evitando o quê? Falsos positivos. Então, você tendo ali basicamente um SOC com inteligência artificial, te provendo o quê? Menos falsos positivos e te indicando onde que você tem que atuar primeiramente no seu ambiente, tá? Consequência disso é fazer a prevenção. Ou seja, se você já sabe todos os dados, você tem todas as informações, você tem toda a inteligência artificial trabalhando ali por trás, e você tem uma automação, logo você chega na prevenção. Né? Você não tem aquele malware se espalhando lateralmente, você não tem aquela comunicação com command e control. Por quê? Porque toda aquela inteligência que tem na Thread Cloud ao redor do mundo já te provê o quê? A prevenção imediata. Tá? Então evita o quê? A questão de ataques de dia zero, por exemplo, que era o caso daquela empresa que a gente estava falando da Latin America. Plugou um pendrive, a senha do usuário começou a ser alterada. É um comportamento que diferenciado. Então, toda a inteligência artificial analisa aquilo ali, cara, isso aqui é um malware, vamos bloquear esse usuário, vamos isolar esse host, né? E aí entra também, falando ainda em inteligência artificial, o AI Copilot, que é o quê? Dentro da ferramenta da Checkpoint, eu consigo fazer perguntas e investigações utilizando o chatbot, o Copilot da própria Checkpoint. Então, aqui eu posso questionar se eu tenho alguma vulnerabilidade no meu ambiente, qual que é a técnica de ataque que foi utilizada em determinado incidente. Então, você tem um chatbot para conversar e tirar suas dúvidas e te orientar numa solução ao incidente, por exemplo, dentro do XDR. Tá? Complementando isso e perto de finalizar, eu tendo essa análise consolidada, eu consigo entender o quê? Toda a cadeia de ataque do Mitre, né? Então, quando a gente fala de acesso inicial, execução, persistência, command control, né? E ter visibilidade para todas as entidades que foram comprometidas, né? Então, naquela tela em dashboard inicial ainda, sem mudar nada, eu tenho o quê? Visibilidade dos hosts que foram atacados, como foram atacados, qual que é o usuário que estava, e além eu consigo analisar, por exemplo, páginas e artefatos e ver qual que é o score de risco deles e tudo mais. Isso também integrado com o quê? Com o vírus total. Então, se eu tenho um artefato malicioso, uma URL maliciosa, eu consigo analisar na Checkpoint, ver o volume de tráfego, quanto foi criado, setores que mais acessam, e isso integrado também com o vírus total, que você consegue também consultar lá. Tá? Toda essa correlação de informação, de gestão de incidentes e tudo mais, em gestão de log de terceiros, vai me prover o quê? A prevenção imediata dos ataques. Né? Aquilo que eu estava comentando de detecção e proteção de ataques de dia zero, por exemplo. Então, num painel único, mais uma vez, uma console única, eu tenho a visão de todos os IOCs, tenho a visão das fontes, se são de rede, de e-mail, de mobile, né? E eu consigo ter essa ingestão de feeds de terceiros, né? Então, tudo isso aqui num painel único. Para fazer o quê? Mais uma vez, na ideia do XPR, a prevenção imediata a ataques a incidentes. Né? Então, o que que eu posso fazer aqui de resposta automática? Por exemplo, isolar um endpoint,
bloquear indicadores, URLs, domínio, artefatos, enfim, quarentenar e-mails, fazer análise forense de um endpoint, por exemplo, encerrar um processo, forçar uma alteração de senha. Então, isso está tudo no seu painel ali do XDR, do XPR, para fazer essa relação. E aí, lembra da imagem que eu falei no começo? Né? Então aqui, basicamente, eu estou com o meu CIEM em atuação, né? Então aquela foto que a gente viu no começo parecia ser uma coisa, aqui ele está dizendo outra, né? E aqui é o que ele virou o príncipe William aqui, ele virou pai de três crianças, né? Então ele tá preocupado ali falando que tem três crianças, né? E assim, nossa ferramenta não é somente isso, não é somente te dar o insight, né? Te dar a notícia em si, é basicamente te mostrar o que ocorreu naquele período inteiro. Então, é exatamente remontar a história. Então, o XPR é exatamente isso, remontar toda a história, todo o histórico do incidente e não te deixar com dúvidas do que ocorreu, tá? Então, esse é o grande diferencial, é fazer toda essa análise e automação em cima disso, né? Então, podia estar indo para casa preocupado porque tinha acabado de ser pai de três crianças, né? E finalizando antes da demo, a quem que é destinado a ferramenta de XPR? Aqueles que querem ter o seu próprio SOC, ter a equipe e a experiência, né? Então, foi o que eu falei, tem toda a inteligência artificial ali apoiando o time. Aqueles que também estão construindo o próprio SOC, né? Então, a gente sabe que são diversas ferramentas para correlacionar, são bem complexas, né? As pessoas que estão procurando ferramentas que consolidem toda essa questão de eventos e ajudem na visibilidade e gestão de risco dos ambientes, né? Aproveitar essas soluções de últimas gerações, né? Por isso que eu falei bastante de inteligência artificial, né? Então isso vai prover para vocês bastante rapidez nessas respostas aos incidentes e até provendo novas frentes de segurança dentro do ambiente de vocês, né? Então a ideia era dar um resumo da nossa ferramenta de XPR e agora deixar com o Henrique Sauer para apresentar a própria ferramenta em si e mostrar todas as nuances mais importantes aí. Sauer, contigo, cara. Show de bola. Obrigado, viu, Hélio? Bom, estou compartilhando já aqui a minha tela. A ideia é mostrar para vocês aqui em tempo real como que funciona a nossa console, tá? Bem como o Hélio explicou, ele deu um overview bem bom ali de o que é um XDR, né? Mas de uma forma bem resumida aqui, XDR Ô, basicamente é Henrique, uma... Pode agora, falar. agora é minha vez de te atrapalhar. Dá um zoom aí, porque está bem pequeno, cara. Ah, tá. É que eu estou na tela um pouquinho grande. Melhorou? É, aí. Boa. Tá Melhorou de boa sim. assim? Tá, valeu. Show. Obrigado. Então, basicamente, quando a gente fala de XDR, a gente está falando de uma plataforma que ela está correlacionando eventos de diversos produtos, né? E aí eles podem ser produtos checkpoint ou produtos de terceiro, né? Muita gente não entende muito bem ainda o que um XDR faz, muito pelo conceito que o Hélio explicou ali a princípio do CIEM, né? Que antigamente se trabalhava, ainda se trabalha muito com CIEM, onde estava enviando logs de diversas plataformas, dispositivos ou produtos para dentro de uma console, e o CIEM nada mais fazia que correlacionava esses logs baseado nos casos de uso que eu criava, que se aplicavam para o meu negócio. O XDR ele veio depois do EDR, né? Que o EDR ele veio para trazer esse ponto focado em cibersegurança para endpoints, aonde além de eu detectar simplesmente uma ameaça, eu estou trabalhando em cima de detecção e resposta de uma forma um pouco mais automática e trazendo esse contexto ali de correlação de eventos, onde eu posso ter diversos eventos ou diversos logs e atividades que, quem sabe, não são muito críticas, mas quando eu trazer isso para dentro de um evento correlacionado, ele pode ser crítico. E depois disso veio o XDR, onde a gente consegue integrar diversos produtos, que não é simplesmente endpoint. Então a gente vai conseguir integrar com Firewall, IAM, PAN, e-mail, enfim, quantidade infinita ali, SOAR, quantidade infinita de produtos que eles vão trazer eventos para dentro do XDR. Então, resumindo, a ideia da plataforma XDR é correlacionar todos esses eventos, mas não simplesmente fazer uma correlação. É esse ponto que eu gostaria de reforçar. É que o XDR ele entra com uma camada a mais de detecção. Ele não é simplesmente aquilo que um EDR fazia. Porque o XDR ele vai possuir as suas próprias regras, os seus próprios motores de detecção, baseado nos eventos todos correlacionados. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar.
E aqui, como vocês já conseguem ver a minha console, onde eu estou mostrando basicamente a tela da nossa plataforma da Checkpoint, traz alguns diferenciais daquilo que eu tenho visto, estudado e trabalhado no mercado com aquilo que é Checkpoint. Hoje a Checkpoint, a nossa plataforma de XDR, está dentro do nosso portal Infinity, e o nosso portal Infinity, dentro do portfólio da Checkpoint, a gente tem produtos de Quantum, que é tudo aquilo que faz proteção de rede, CloudGuard, que é tudo aquilo que faz proteção de nuvem, e Harmony é tudo aquilo que protege o usuário do dispositivo. Mas qual que é a vantagem de a Checkpoint em si? Ela ter produtos que estão em enforcement points diferentes da rede, né? Ou seja, um firewall que está tendo visibilidade de rede, a parte do nosso Senap que está tendo visibilidade toda em cloud, o WAF que está fazendo proteção à camada de aplicação, e o Harmony que faz a parte de proteção de dispositivo ali e e-mails, por exemplo. Aqui eu consigo simplesmente, com uma integração que ela vem por default já, ter informações de eventos de todos esses pontos da minha rede. Então, a Checkpoint tem essa vantagem que eu tenho um firewall que ele pode funcionar como um sensor de rede, eu não preciso, no caso, ter um monitoramento de rede, colocar um TAP no meio da minha rede, eu tenho um dispositivo para fazer monitoramento da minha rede, eu posso usar o firewall mesmo para fazer isso. Nosso endpoint ele vai servir como um sensor para fazer detecção de dispositivos e comportamento desses dispositivos. Então, o fato de a gente conseguir entregar uma plataforma de produtos acaba sendo um diferencial, primeiro porque uma vez que eu entrego o XDR, eu não estou cobrando por integração, então todas as integrações elas estão livres aqui dentro do nosso console, e dentro mesmo do portfólio Checkpoint vão ter diversos sensores que eles já vão funcionar como sensores para o nosso XDR, trazendo informações aqui para dentro. Poxa, mas é quase impossível ter um cliente que vai ter toda a plataforma da Checkpoint, né, todo o portfólio. Por isso que o nosso produto ele é aberto para fazer integração com terceiros. Então, eu posso também, por exemplo, se eu não tenho um endpoint da Checkpoint, por exemplo, né, nesse caso aqui, nessa console, eu tenho diversas integrações prontas aqui, né, eu tenho o XDR da Trend, tenho o EDR da Trend, tenho o CrowdStrike, Fortinet, etc., que é a maioria dos cenários onde vai acontecer é terem um mix ali de produtos, eu consigo fazer essa integração e trazer também informações desses dispositivos terceiros, trazendo esse ecossistema aqui de eventos para dentro de uma console única. Então ele vai, além de facilitar a minha detecção de ameaças aqui dentro da minha rede, ele vai trazer todas essas camadas aqui de proteção a mais que um XDR traz, e eu vou mostrar para vocês aqui em alguns exemplos também, tá? Outro diferencial que é legal, que além das detecções que a gente faz dos motores do XDR, dos motores, enfim, das outras plataformas que vão estar rodando e trazendo informações como data sources para dentro do XDR, dentro do nosso XDR tem um User Entity Behavior Analysis embutido. Então, eu consigo ver também eventos correlacionados com, por exemplo, informações de comportamento de um usuário, né? Poxa, um usuário começou a executar diversos scans de rede aqui na minha rede, o usuário começou a tentar fazer brute force, logou num dispositivo que comumente ele não logava. A gente consegue entender esse nível de risco de comportamento de usuário e agregar com as informações aqui dentro do XDR. Então, para começar aqui na console, eu queria só mostrar esses diferenciais, porque eles acabam sendo alguns diferenciais da Checkpoint com aquilo que se tem no mercado, né? E reforçando que aquilo que eu falei, uma vez que eu tenho o XDR licenciado, eu consigo fazer integração com qualquer um daqueles produtos que estão disponíveis aqui dentro da plataforma de integrations, tá? Aqui dentro do settings. Voltando aqui para o overview, né? De cara, o que ele me traz aqui dentro, se eu quero fazer uma análise dentro do meu ambiente? Primeiro, como o Hélio comentou antes, o nosso mindset aqui na Checkpoint é sempre voltado em prevenção. Então, o XDR, o nome já diz, né? Extended Detection Response. Eu preciso trabalhar em cima de uma detecção e uma resposta rápida, né? E aí, quando a gente fala de média de tempo de detecção e média de tempo de prevenção, isso é extremamente importante no meio de um incidente, porque quanto mais rápido eu detectar, menor vai ser o impacto dentro do meu ambiente quando se fala de um ataque de cibersegurança. Então, o XDR comum ele vai trabalhar em quente, trazer uma informação rápida para fazer a mitigação ou a remediação de uma forma mais rápida possível. A ideia da Checkpoint é a gente conseguir adicionar uma camada de prevenção também dentro do nosso produto. Então, por isso que a gente chama a sigla de XPR, porque
dentro da nossa console tem motores que fazem prevenção. Onde eu posso configurar políticas, e essas políticas, baseadas nas minhas regras, elas vão definir que tipo de evento eu vou ativar, por exemplo, um motor de prevenção de forma automática. Aqui na tela, por que eu comentei isso antes? Porque aqui eu já consigo, por exemplo, dentro dessa minha console aqui de integrações, dessa plataforma, eu consigo ter visibilidade de todos os eventos, todos os incidentes que aconteceram no meu ambiente. Embaixo eu tenho todos os data sources que estão integrados, trazendo informação da minha infraestrutura para dentro da console. E aqui eu já consigo trabalhar em cima dos filtros de, por exemplo, todos aqueles eventos que precisam de alguma ação manual, que é o trabalho de um XDR normal, né? Onde, quem sabe, eu vou ter eventos de incidente de segurança e eu preciso trabalhar em cima de uma remediação ou fazer algum tipo de controle mitigatório. Aqui dentro da Checkpoint, como eu falei, como a gente tem motores e políticas de prevenção, eu consigo também, a partir do momento que eu criei uma política dizendo sempre que a Checkpoint tiver um nível de certeza de que um ataque ela é média ou alta, e o nível de criticidade desse ataque, por exemplo, for alto, muito alto e crítico, eu posso criar uma política com esses gatilhos para que isso ative um motor de prevenção e a prevenção seja feita automaticamente pelo XDR, tá? É o XDR que vai fazer essa prevenção. Então, aqui em cima eu consigo ver, por exemplo, todos os eventos do meu ambiente que já foram prevenidos sem nenhuma ação minha no ambiente. Aqui um pouquinho em cima eu consigo trabalhar por prioridades, né? Então vou filtrando as prioridades, tirando os eventos que são informacionais ou baixo, etc. Aqui na direita é legal que, como a gente viu no slide, eu tenho todas as informações de trends de ataque ou notícias de ataque acontecendo, mas todos essas notícias que tiverem um íconezinho desse aqui em cima, está dizendo que eu detectei, por exemplo, nesse caso aqui, uma campanha de phishing, né, que é a notícia, uma campanha de phishing tentando se passar pela F5, é um urgent warning aqui. Nesse caso, uma notícia dizendo que existem várias threat actors tentando fazer campanhas de phishing se passando pela F5. Nesse caso aqui, simplesmente eu consigo ver que tem um evento dentro da minha infraestrutura correlacionado com essa notícia. Então, simplesmente eu clicando lá, ele já me traz toda a informação do incidente, que depois eu vou navegar um pouquinho mais com vocês essa parte. Aqui no meio ele vai trazer todos os incidentes que estão ocorrendo no meu ambiente, e aí eu consigo catalogar eles aqui por incidentes novos, né, aqueles que eu designei para algum analista, aqueles que o analista já começou a fazer análise e aqueles que foram fechados, tá? Olhem aqui embaixo a quantidade de data sources que estão, de eventos que os data sources estão me trazendo, e aqui a diferença do que o XDR traz como uma camada mais de detecção e prevenção, eliminando todo o ruído de alerta. Por exemplo, se a gente for olhar só do endpoint, a gente tem 251 mil eventos nos últimos 7 dias. Dos firewalls aqui, 723 mil e meio 157. Só que todos esses eventos de segurança aqui, eles se tornaram em basicamente 8 incidentes aqui. Então, notem que a gente tem uma eliminação de ruído muito grande, porque eu estou correlacionando os eventos e trazendo eles como se fossem uma única história. E aqui eu consigo ver a efetividade, por exemplo, das minhas regras de prevenção, onde, basicamente, nos últimos 7 dias, eu tive 523 políticas de prevenção automaticamente executadas que já estão protegendo o meu ambiente, e 64 manual, e nessas manuais vocês vão ver que simplesmente eu posso só aceitar a sugestão da Checkpoint ou rejeitar, aonde a Checkpoint vai categorizar o incidente, vai mostrar para nós quais que seriam as sugestões, por exemplo, eu criei 10 indicadores de comprometimento, você quer bloquear, aceita ou rejeita. Então, isso facilita demais o processo de resposta a incidente, uma vez que grande parte do incidente já foi prevenido e outras é simplesmente um clique para ver se aquilo é um falso positivo ou se aquilo realmente é um incidente de segurança, tá? Vou pegar um evento qualquer aqui para a gente fazer uma análise juntos, mas, por exemplo, se eu pegar um incidente, nesse caso aqui, o de ID 824, por exemplo, se eu parar o mouse em cima dele, ele já me traz uma breve descrição daquilo que está acontecendo. E aqui, pela leitura da descrição, a gente já consegue ver, né, um tipo de comportamento anômalo no meu ambiente, né? Então, comportamento anômalo ativado por uma regra de XDR. Lembre que eu falei que o XDR é uma camada mais de detecção e prevenção, com movimentação lateral, execução de código remoto. E quando a gente olha nas táticas, técnicas e procedimentos do framework Attack do Mitre, isso já está em estágio de command control. Então, é um incidente extremamente crítico. Eu já consigo ver todos os ativos que fizeram parte desse incidente, né? 2 usuários e 2 dispositivos, provavelmente um servidor pelo nome e uma estação de trabalho, e todos os indicadores de comprometimento, que simplesmente se eu parar o mouse aqui sem sair dessa tela,
eu já tenho a criticidade, por exemplo, da classificação daqueles indicadores de comprometimento ou dos IPs, né? Expandindo aqui, basicamente, se eu posso vir diretamente para os incidentes ou clicar no incidente para fazer a análise dele. E aqui tem algumas coisas que, além daquilo que eu já falei, acabam entrando como diferenciais, que muito se fala principalmente de inteligência artificial ultimamente, né? Acabou se tornando um tema muito subjetivo. Todo mundo tem inteligência artificial, então é muito fácil eu dizer, poxa, eu tenho uma inteligência artificial rodando tanto no back-end do meu produto, né, nos motores de detecção, como no front-end interagindo com o usuário. Mas para uma IA ela ser efetiva, eu preciso de dados relevantes, né? Eu preciso de uma informação e uma quantidade de dados por trás, alimentando essa IA, que esses dados eles sejam dados valiosos, né? Não posso colocar qualquer informação, senão eu estou treinando tanto meu machine learning como alimentando a minha IA com informações que vão trazer basicamente muitos falsos positivos. Por que eu gosto de reforçar essa parte de IA da Checkpoint, que acaba sendo um tema muito subjetivo, e o que torna isso objetivo no lado da Checkpoint? A Checkpoint possui uma Thread Cloud, que a gente chama de Thread Cloud IA, que é basicamente todos os produtos da Checkpoint, eles fazem parte de um sensor, de uma nuvem, né? Eles são sensores para uma nuvem da Checkpoint, eles estão alimentando com indicadores de comprometimento em tempo real. Por dia, isso contando por dia, tá? A Checkpoint analisa cerca de 2 bilhões e 300 milhões de sites e arquivos. Se a gente for fazer um comparativo para vocês entenderem o nível de grandeza disso, é quase próximo com o número de consultas que o Google tem, que o usuário vai lá e escreve no navegador uma pergunta, uma requisição para o Google. Então, o nosso Data Lake ele acaba sendo muito potente, o que faz com que a nossa IA ela seja precisa também nas detecções. E aqui, por exemplo, um exemplo da IA trazendo resultado efetivo para o usuário, no caso. Poxa, eu abri um incidente, eu quero ver de forma rápida o que aconteceu. No caso, ele já me traz uma descrição do incidente que o nosso Copilot está descrevendo, que dizendo, em tal dia, uma atividade suspeita foi detectada no host tal, né, nesses dois hosts, iniciada por um login remoto não comum, vindo do IP tal, no usuário tal, já está explicando basicamente todo o meu incidente aqui de uma forma resumida aqui. Se eu quiser mais informações sobre esse incidente, sem abrir nenhum menu ainda, eu posso simplesmente perguntar para a minha Copilot aqui, abrir um chat novo, ele vai me dar algumas sugestões de perguntas que eu posso fazer relacionadas a esse incidente, mas eu posso fazer uma pergunta simples aqui, tipo, me resuma o incidente para enviar informações para o time de risco. Por exemplo, legal que, por mais que a primeira pergunta dela aqui, ela vem em inglês, o Copilot, ele entende o português. Inclusive, ele responde em português, tá? Então, isso facilita muito a interação do produto com o usuário, tanto sem dificuldade ali de questão de idioma, né? Então, no caso aqui, eu já tenho um resumo de tudo aquilo que aconteceu nesse incidente, onde eu posso simplesmente copiar e colar e enviar para alguém caso eu precise. Se eu quero um resumo de indicadores de comprometimento, eu fiz uma pergunta qualquer aqui, mas poderia ter feito outras perguntas relacionadas a esse incidente para entender um pouquinho mais. Então, de forma rápida, eu já consigo saber, entender o que está acontecendo, inclusive criar algumas remediações, né? Dentro da Copilot, eu acabei não comentando, eu posso também perguntar sugestões de mitigação, né? Caso não foi feito de forma automática, eu poderia pedir uma sugestão de mitigação aqui para a Copilot. Entrando aqui no menu desse ataque, né, dentro desse incidente, aqui na esquerda a gente vai ter todos os menus do evento. Então, eu gosto de começar de baixo para cima aqui, porque é onde eu começo a entender a timeline do incidente, né? Clicando aqui em Insights e Forensics, eu posso fazer o filtro aqui por hora dos eventos, no caso desse incidente específico, e eu consigo ver, por exemplo, uma timeline daquilo que aconteceu nesse incidente. Então, notem que houve uma ação de um dispositivo de rede, o Firewall entrou como um data source, o endpoint entrou como um data source e me trouxe todo esse evento de forma correlacionada, né? Então, aqui, no meu Firewall eu tenho uma regra de RDP que libera acesso externo. Fantástico. É um alerta crítico, é um ataque ocorrendo? Pode ser como pode não ser. Então, notem que se eu olhar esse alerta simplesmente num firewall, ele vai trazer provavelmente isso como uma criticidade baixa, ou média, ou informacional, inclusive. Mas notem que quase todos eles estão de médio para baixo, os eventos, né? Mas dentro do XDR, olhando esse comportamento, eu consigo ver que
dentro dessa timeline dos passos do ataque, ou das fases do ataque, ele se torna um evento de criticidade alta. Então, um acesso de RDP, uma atividade suspeita de remote login vindo do IP tal, aquilo que a gente viu antes, múltiplos comandos de discovery foram detectados dentro desse servidor específico, né, dentro de um curto período de tempo, uma ferramenta de scanner foi executada dentro dele, alguns comandos remotos, até eu chegar no final do incidente, onde o atacante que começou a fazer o download de vários payloads, né, provavelmente aqui, baixando Ndesk, baixando algumas aplicações para começar o ataque, se instrumentalizar dentro do ambiente e começar o ataque. Então aqui eu tenho facilmente já todas as informações que aconteceu, se eu quero explicar para a organização como começou, o que houve, o que afetou, e o que eu faço para mitigar, eu já tenho um overview rápido aqui. Todos os processos que foram executados, eu vou passar um pouco rápido aqui por tema de tempo, mas depois podem nos acionar para fazer um pouco mais detalhado, tá? Todos os processos, os arquivos que fizeram parte, as URLs e os domínios. Dentro do Incident Timeline, ele traz as mesmas informações do Insights e Forensics, mas com uma linha de tempo aqui, né? Basicamente dizendo hora e o momento onde o ataque ocorreu, trazendo os mesmos detalhes ali do Insights e Forensics. Dentro do framework Attack do Mitre, de uma forma bem resumida para quem não trabalha com o framework Attack do Mitre ou não conhece muito ainda, o framework Attack do Mitre, ele basicamente ele mapeia todas as táticas, técnicas e procedimentos de um ataque real, caso de uso real, e ele traz quais seriam os próximos passos dependendo da fase do ataque. Então a gente começa sempre a nível de reconhecimento, vai até a parte de movimentação lateral, exfiltração e impacto, tá? O que a gente faz? A gente basicamente mapeia os eventos dentro desse framework Attack do Mitre para que o analista, no caso aqui, ele possa saber qual fase está o ataque. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, aonde houve incidentes relacionados a esse evento, e eu posso simplesmente clicar, ele vai me trazer lá a informação dentro do Insights e Forensics filtrado com aquela tática e técnica executada naquele momento. Então eu peguei download de arquivos externos, né, aplicações, ele já me trouxe tudo aquilo que foi feito. Então está tudo mapeadinho aqui dentro do framework Attack do Mitre, eu sei o próximo passo do atacante, eu consigo mitigar o incidente de forma rápida. Todos os indicadores e artefatos que participaram desse evento. Então, se eu quero, por exemplo, já criar uma regra de indicador de comprometimento e bloquear isso, e os dispositivos ou ativos, né, que foram impactados por esse incidente. Então, eu tenho 2 dispositivos e eu tenho um usuário, né? No Attack Graphs, isso é algo novo. A ideia do nosso XDR é trazer cada vez mais, inclusive, funcionalidades de NDR aqui para dentro. Então, isso já está em roadmap e a gente já tem algumas coisas aqui que mostram um gráfico do ataque, envolvendo mostrando todos os dispositivos que fizeram parte. Eu consigo agrupar, por exemplo, por indicador ou tipo de artefato, para entender basicamente o que ocorreu no incidente, organizar aqui o meu mapa, o meu mapa do incidente, entender quais os dispositivos, processos, arquivos, URLs que participaram dentro desse ataque aqui. Se eu for fazer um pouquinho mais e entrando na parte de thread hunting, que a nossa console ela tem um módulo de thread hunting também, basicamente eu consigo fazer pesquisas. O thread hunting ele nada mais é do que eu estou coletando telemetria de todos os meus dispositivos, principalmente a parte de endpoint e de rede ali dos meus firewalls, e-mail, etc. Todos os meus data sources eu estou coletando telemetria e eu estou trazendo para a minha console. O thread hunt é um data lake onde toda essa telemetria está registrada lá. Então, se eu quero ver, poxa, um ping que o cara executou para a internet, eu consigo ver. Se eu quero ver, o cara fez um movimento lateral, ele fez um SSH numa outra máquina, eu consigo ver também pela parte de thread hunt. Então, trazendo isso para dentro desse incidente, eu consigo fazer um thread hunt voltado para essa máquina, porque aqui eu vejo que houve uma sessão externa remota num dispositivo, mas como que o cara fez? Ele tinha senha, ele não tinha senha, ele explorou alguma vulnerabilidade, o que foi feito, né? Aqui, basicamente, eu já tenho o IP do destino, né, da sessão remota. Eu consigo, basicamente, abrir os meus ativos que foram afetados, né? Filtrar aqui pelo IP dos dispositivos. Então, aqui eu consigo ver que 172.32, 177.23 é o srv-conf, né? E aí eu poderia, por exemplo, já agora simplesmente vir aqui e isolar essa máquina, ou posso abrir uma sessão remota, por exemplo, para ela, para olhar dentro do thread hunt o que aconteceu com aquele dispositivo e como se iniciou esse ataque, né? Então, nota que quando eu abrir
esse dispositivo dentro do Threat Hunting, ele vai filtrar todas as ações que foram feitas nesse dispositivo dentro de um período de tempo, né? Como eu sei que o ataque foi semana passada, eu vou colocar a última semana, ele já filtrou para mim aqui o dispositivo, e aqui dentro do Threat Hunt eu posso olhar processos executados, eventos de detecção, arquivos, essa parte de network acaba sendo bem completa, porque todos os eventos de rede relacionados a esse dispositivo eu consigo ver. Então, como eu falei, se eu quero ver que a máquina deu um ping para o Google, por exemplo, eu posso simplesmente fazer um filtro aqui, a execução de comando ping pelo CMD e basicamente ele vai me mostrar o momento que isso foi executado. Então, todas as informações do sistema operacional, ela vai estar aqui. Eu tenho algumas consultas pré-definidas para facilitar a minha parte de Threat Hunt, mas eu posso criar também as minhas, né? Como eu sei que, no caso, foi uma execução de código remoto, eu posso simplesmente filtrar pelo nome do processo, dar um ADD, e ele vai basicamente trazer todos os eventos relacionados à execução de WinRS.exe dentro desse incidente. E aqui o legal é que ele traz também todos os argumentos que foram executados dentro, por exemplo, dessa sessão remota, né? Nesse caso, eu consigo ver os argumentos que foram, os parâmetros que foram passados dentro dessa conexão remota, eu consigo ver o usuário, no caso, catching aqui, e eu consigo ver a senha. Então, basicamente, o meu incidente aqui ele já está respondido, porque eu consigo ver que o cara tinha o usuário e a senha do meu ataque, e eu poderia simplesmente voltar aqui no meu incidente e isolar essa máquina para parar o ataque, isolar aquela máquina que a gente viu que ela fez movimento lateral para parar o ataque também. Então, basicamente, de uma forma rápida, eu tenho a informação de todo o incidente. Rápido aqui para finalizar a demonstração, essa parte de eventos aqui é um módulo que eu gosto muito, porque aqui eu tenho todos os eventos de todos os data sources que estão dentro da minha infraestrutura, né? Então, eu posso filtrar por aqueles que são terceiros, eu posso filtrar para ter visibilidade, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho integrado meu Senap, eu tenho integrado minha parte de intelligence, eu tenho integrado meu WAF, eu tenho integrado os meus firewalls e eu poderia ver também a parte de e-mail. Aqui eu estou vendo todos os eventos de tudo aquilo que aconteceu no meu ambiente, criando filtros aqui separados, né? Eu quero ver tudo aquilo que for, por exemplo, de detecção, porque eu sei que não foi prevenido, simplesmente detectaram, seja por uma política, quem sabe equívoca que foi criada no ambiente, e todos aqueles que são críticos. E aí eu já tenho uma console aqui com todos os ataques que ocorreram no meu ambiente, não foram prevenidos, de todos os data sources que estão integrados aqui. E aí eu tenho o detalhe de todos os logs aqui daquilo que foi feito dentro desse incidente, né? Então, execução de código remoto, SQL injection e tal. Aqui uma forma um pouquinho mais micro, né? Abrindo mais no detalhe desses eventos. A parte de intelligence é onde a nossa equipe do CPR da Checkpoint, equipe de inteligência da Checkpoint, vai trazendo informações para alimentar os nossos produtos, e aqui eu posso basicamente pesquisar. Eu estou com dúvida de que um site ele é phishing ou não é. Posso colar um site aqui, a URL ele vai me trazer a informação, né? Ou eu posso pegar qualquer URL aqui e pesquisar por ela. Aí ele vai me trazer o detalhe da URL, sempre um screenshot, né? Informações de ruíz, indicadores, né? Como a gente tem sensores ao redor do mundo, eu consigo ver informações de tráfego, a parte de OSINT aqui na direita, etc. Né? Então, basicamente, a parte de inteligência, eu consigo ter informações mais detalhadas sobre ataque, quem sabe não estão ocorrendo no meu incidente, mas eu quero fazer uma pesquisa. Né? Por exemplo, esse caso aqui tem essa URL, eu poderia simplesmente colocar uma ou clicar nessa URL e ter as informações desse indicador específico. E, por último, eu tenho toda a parte de indicadores de comprometimento, gestão de indicadores de comprometimento. O que é isso? Imagina que eu tenho no meu ambiente integração, sei lá, Checkpoint, Fortinet, Trend, CrowdStrike, o que quer que seja. Eles já vão servir isso como feeds de alimentação dentro dos meus produtos, mas eu posso também configurar feeds de alimentação públicos ou privados, que são assinados, quem sabe, ou são públicos aí, como, por exemplo, o OpenFish. Eles vão auxiliar a criar esse ecossistema de alimentação dentro do nosso XDR, e a gente pode enviar esses feeds de indicadores de comprometimento para outros produtos. Então, caso de uso real é o quê? Se algum desses feeds, né, identificou um threat actor específico, que foi criado um indicador de comprometimento para fazer prevenção, por exemplo, o caso ataque que está acontecendo bastante é a parte do Ransomware Hub. Então, várias empresas aí de pesquisadores criaram diversos indicadores de comprometimento para fazer prevenção um pouco mais proativa. Eu consigo trazer esses indicadores de comprometimento de terceiros ou do Checkpoint, trazer para a nossa console
E aqui tem uma vantagem que a gente trabalha com aquilo que a gente chama de blends, onde eu trago todos esses indicadores de comprometimento ou alimentadores, esses feeds, para a minha plataforma, para eu não duplicar, eu crio um blend, só aquilo que é diferencial, então só aquilo que é único, e eu envio isso para os nossos produtos, ou eu posso simplesmente copiar os links aqui e fazer os nossos firewalls compartilhar isso com terceiros também. O que dá para fazer, né? Como eu falei, nesse caso aqui dessa plataforma, eu tenho integrado com Firewall Fortinet, por exemplo, eu poderia estar utilizando a nossa plataforma para enviar indicadores de comprometimento, que quem sabe a Fortinet não detectou como malicioso, e no nosso caso a gente detectou. Então eu estou usando o nosso produto para alimentar outras plataformas que, quem sabe, não tem uma robustez tão grande de segurança. Tá? Eu também consigo colocar os meus feeds manuais. Né? Eu posso simplesmente vir aqui, criar um new, colocar os meus feeds, meus indicadores de comprometimento, automaticamente alimentei toda a minha plataforma. Beleza, estamos no tempo, era isso. Eu não sei se tem alguma pergunta dentro do Q&A, Hélio, mas a gente queria deixar 5 minutinhos aqui para responder as perguntas. Deixa eu abrir aqui. Se vocês querem ir perguntando agora também, pessoal, a gente tem 5 minutinhos aqui para, caso vocês tenham perguntas para responder, e Eu depois recebi aqui. a gente finaliza aqui. Vamos lá. Show. Respira aí. Tentei ser rápido. Eu vi. Peraí, deixa eu pegar aqui no que mandaram aqui. Foi no chat. Eu não, era no Q&A, mas vamos embora. Acho que você chegou a comentar alguma coisa, mas de repente passou despercebido, né? Quais os principais aí diferenciais do XDR nosso com os nossos concorrentes aí, ou alguns concorrentes de mercado que... Legal. Fica à vontade, Hélio, para depois para complementar, tá? Mas basicamente, no início eu comentei um pouco sobre isso, e aquilo que a gente tem estudado e visto na concorrência também, a gente tem alguns diferenciais, né? Primeiro é todo aquele tema que eu falei de IA, que nossa IA acaba sendo muito potencializada ali pelo nosso Thread Cloud. Inclusive, a parte de front-end da IA ali do Copilot está disponível em português, então acaba sendo um diferencial bem grande. Eu falei um pouco também sobre as nossas integrações, né? A Checkpoint ela não cobra por integração, a gente calcula por dado ingerido, então eu posso ter a quantidade de integrações que vocês queiram dentro do produto que eu não vou cobrar. Dentro do portfólio Checkpoint, todos os produtos eles podem ser integrados no XDR. Então, se ele está licenciado, eu não vou cobrar por integrações como sensores adicionais, né? Uma vez que está licenciado o XDR, isso está incluso. E tem também a parte eu acho que eu comentei sim, a parte do EBA. O nosso XDR ele analisa comportamento de usuários também. Então acaba sendo um produto a mais que está embutido dentro dos motores do nosso dispositivo, que ele traz um nível de detecção um pouco maior, né? E o ponto principal que eu gosto de deixar por último sempre também é a parte de prevenção. Eu não vi ainda XDR do mercado que tem foco ou esses motores de prevenção automatizadas. A gente entrou ajudando uns 3 clientes ultimamente, né? Que acaba sendo momentos críticos para os clientes. Em momentos de ataque, né? Eles solicitaram nossa ajuda, a gente instalou o XDR, instalou os nossos sensores e a quantidade desses 3 incidentes que foram um curto espaço de tempo nos últimos meses, quantidade de prevenções, inclusive de ransomware, indicadores de comprometimento que o nosso XDR criou de forma automática, sem o cliente simplesmente precisar fazer regras aqui dentro do XDR de prevenção. Aí integrou, plugou no sensor, ele já começou a criar as regras de prevenção e os caras conseguiram subir o ambiente de forma segura. Isso aí é um dos grandes diferenciais. O que o Sauer comentou, essas integrações. A maioria dos XDRs não absorve informações de vendors de terceiros, né? Eles só compartilham a inteligência com os terceiros. Então, isso é uma coisa interessante que a gente não precisa instalar um agente ou colocar um outro firewall se o cara tem um Fortinet ou se o cara tem um CrowdStrike. A gente absorve essas informações e ainda compartilha a remediação. Então, esse é o grande diferencial que a gente tem hoje em relação aos outros competidores aí. Beleza. E eu acho que a próxima pergunta que chegou aqui, você acabou de responder também, mas eu vou fazer a pergunta e responde separado. Vocês cobram para integrar com outros sensores, seja terceiros ou da Checkpoint?
Não, está respondida. Então, para ela já tava, economia, você já tinha economia de respondido. tempo é não. Só reforçando, o que o Hélio falou é muito importante, realmente. É uma coisa eu só alimentar produtos terceiros que estão integrados, e outra coisa eu conseguir receber inteligência como data source desses terceiros também, tá? Então, eu posso utilizar a potência de um outro fabricante ou qualquer coisa para trazer informação para nossa console também. Isso não é cobrado adicional. Exato. E aí é um ponto é, que vale lembrar também, falando sobre cobranças ou não cobranças, nossa solução é a única que oferece aí o pacote premium do vírus total incluso já, tá? Então, Bom, acho que é uma coisa que é bacana também de compartilhar. Beleza, só recebi isso aqui, então acho que vocês passaram bem pelos assuntos ou o pessoal ficou tímido de perguntar. boa. Beleza? Show. Obrigado pelo webinar de vocês, foi bastante interessante, bastante direto mesmo. Trouxe bastante informação legal para compartilhar com todo mundo. A gente tem umas sessões de webinars aqui em outubro, novembro e o comecinho de dezembro, então a gente tem enviado os convites. Quem não está recebendo, se quiser, pode enviar aqui para a gente, aí para qualquer um, SI da Checkpoint ou qualquer contato da Checkpoint, a gente adiciona vocês nas listas dos próximos webinars, beleza? Isso aí, pessoal. Obrigado, bom dia e vamos em frente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, Hélio. Tchau, Falque.